Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda aqui com a gente. Hoje, vamos mergulhar numa atualização que, olha, tá dando o que falar. O Gemini, sabe, a IA do Google. As novas versões 2.5 Pro e Flash agora conversam por voz de um jeito, nossa, impressionante, quase humano. Parece gente de verdade, né? A naturalidade é o ponto-chave. Exato. E a gente vai se basear aqui em algumas demonstrações que saíram, que mostram bem como essa IA está conseguindo manter um diálogo, assim, super expressivo. Fluido, né? Sem aquelas travas. Isso. E a ideia é a gente entender o quão natural essa voz realmente é, o que ela consegue fazer, entender emoção, gerar diálogos complexos. E o que isso significa pra gente, né? Pra nossa interação com as máquinas no dia a dia. Pois é. E um detalhe legal. Dá para testar de graça lá no Google AI Studio, quem tiver curioso. Vale a pena dar uma olhada. Bom, vamos lá então, desvendar essa história. A primeira coisa que salta aos ouvidos, assim, logo de cara, é a qualidade da voz. A entonação, o ritmo, até a emoção que passa. É muito natural. Uhum. E a resposta é quase instantânea, pelo que mostraram. A latência é baixíssima. E isso faz toda a diferença, né? Tira aquela sensação robótica da conversa, fica fluido. Totalmente. A fonte que a gente viu até comenta que, nesse ponto da naturalidade e rapidez, deixa outras tecnologias bem conhecidas para trás. E o fascinante aqui, eu acho, é a mudança de paradigma. Não é só a máquina falando, é ela tentando simular a experiência de conversar com alguém, usando a prosódia. Prosódia, explica rapidinho o que é isso. Claro, é basicamente o ritmo, a melodia, as pausas da fala, o jeito que a gente modula a voz para dar sentido e emoção. E reproduzir isso bem é que dá essa sensação de conversa real, sabe? Orgânica. Entendi. E vai além do som, né? Pelo visto, o Gemini também está pegando o contexto, o tom da pessoa. Teve um exemplo que mostraram, achei ótimo. O usuário fala tipo, tô chegando aqui em São Paulo hoje, com a voz bem cansada, sabe? Sim, eu vi esse. E a IA não só entende chegando em São Paulo, ela percebe o cansaço e sugere, entendi, que tal relaxar em algum parque? Exatamente, essa capacidade de ler o como se fala, não só o que se fala. Isso é um salto, traz uma camada de empatia quase. Empatia artificial, né? Quem diria? Pois é. E tem outro detalhe técnico interessante. O tal do áudio proativo. A IA consegue, ignorar ruídos de fundo. Um cachorro latindo, uma porta batendo. Ela foca na voz. Isso é útil pra caramba. Pra usar no mundo real mesmo, fora de um estúdio silencioso. Com certeza. Deixa a conversa mais robusta. Falando em mundo real, outra coisa que impressiona é como ela usa outras ferramentas na hora, ali na conversa. Sem precisar parar, pedir de novo. Ela busca a previsão do tempo na hora, a tempo com algumas nuvens, mas sem chuva. Uhum. Ou calcula uma rota usando a busca do Google, tipo, quanto tempo da Moca para Congonhas? E a resposta vem ali, no meio do papo. E se a gente conectar isso ao quadro geral? Essa integração transforma a IA. Deixa de ser só um negócio que responde perguntas para virar um assistente mais ativo, né? Que resolve coisas práticas no contexto da conversa. Exato. Um copiloto pro dia a dia, como você disse. E o controle sobre a voz. Também mostraram umas coisas bem curiosas. Nossa, sim. Dá para pedir sotaques específicos. O exemplo era um sotaque caipira. Ficou engraçado, com um meu chapa. Imagina as possibilidades. E tons diferentes, sussurrando, provocativo. Até incluir sons na fala, tipo uma risadinha. Teve um exemplo, não vai tentar passar a perna em mim. É muita flexibilidade. E a parte multilingüe também é forte. Verdade. Trocar de idioma no meio da conversa. Falar português, aí perguntar, é possível falar em espanhol? E ela continua em espanhol. Mais de 24 idiomas, disseram. Isso, para comunicação global, é fantástico. A IA como uma intérprete instantânea. E para quem desenvolve coisas, abre um leque criativo, né? Criar interações muito mais ricas, personalizadas, aplicativos com emoção, personagens com vozes únicas. Total. Agora, tem uma função que me deixou assim, de queixo caído. Gerar áudio com vários apresentadores, tipo a partir de um roteiro. Sim. O exemplo do podcast com o Caio e a Maria, né? Esse mesmo. Duas vozes diferentes, conversando a partir de um script que você fornece. E o ponto-chave, pelo que entendi da demonstração, é o controle que você tem sobre o texto final.
Diferente de só resumir um conteúdo, né? Como talvez outras ferramentas façam. Exato. Aqui você escreve o diálogo, ou pede para outra IA escrever, e o Gemini executa, com as vozes que você definiu. Isso pode, de certa forma, democratizar muito a criação de conteúdo em áudio. Pense em narração para vídeo, diálogos para games, audiobooks, até programas inteiros. Fica bem mais acessível, né? Controlando o resultado. Sem dúvida. Então, juntando tudo isso, o que a gente tira? Para mim, fica claro que essa nova voz do Gemini é um avanço bem grande, em naturalidade, em controle, em utilidade. Concordo. Aquela linha entre conversar com uma pessoa e conversar com uma máquina tá ficando bem mais sutil. E isso leva a gente para uma reflexão final, né? Uma questão importante para se pensar com IAs que simulam conversas e até emoções de um jeito tão convincente. Que dinâmicas sociais novas podem surgir disso? Como isso mexe com a nossa ideia de comunicação, de relacionamento e até, quem sabe, com a nossa percepção do que é consciência quando a interação com a máquina fica, bem, quase indistinguível da humana. Profundo? Fica aí a pergunta no ar, então, para a gente continuar pensando.